quero nesta noite falar com vocês um pouquinho sobre alguns princípios para a família. Sentimos no nosso coração um peso muito grande pela destruição da família, pelo que tem acontecido com as famílias e todo um esquema social mundial montado para destruir a família. E nós entendemos que Deus, a família e a igreja são duas instituições que Deus colocou na terra para a edificação do homem e salvação do homem. Então, queremos rápido ler com vocês alguns princípios de Deus para fortalecer a nossa vida, nossa família, porque a guerra é grande para quem já está casado, para quem vai se casar, para quem pensa nisso. Precisa voltar o seu coração à palavra de Deus, porque aqui nós temos os princípios que fazem da família ser um lugar de alegria, de bênção, um lugar de construção e não de destruição. Senhor Deus, ao abrir a Escritura, pedimos ao Espírito Santo que dirija aquele que fala e dirija aqueles que ouvem também, para que possamos subir ao menos um degrau na nossa escada de espiritualidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma das situações que causam mais problemas no relacionamento familiar é quando o marido e mulher não compreendem o papel que Deus lhes deu para desempenhar na família. Família foi idealizada por Deus e Ele, Deus, tem todas as diretrizes para que ela funcione. O padrão de Deus para a família encontra-se na Bíblia, na Escritura. Aliás, nós temos agora um curso para noivos, né? O João e a Rosana dão um curso agora para noivos. E por quê? Porque queremos que as pessoas entrem no casamento com os princípios que Deus estabeleceu, para que o seu casamento seja realmente abençoado. Então, o marido que leva Deus a sério deveria perguntar: Senhor, como eu posso ser o marido que tu queres que eu seja? E a esposa que ama o Senhor deveria perguntar: Senhor, como posso cumprir o meu papel de esposa segundo o que o Senhor planejou, segundo o que o Senhor idealizou? Então, tenho alguns textos e quero ler com vocês, porque o nosso tema procura-se o líder do lar. Quem é o líder do lar? Ou precisamos procurar o líder do lar? E o primeiro texto é Efésios, capítulo 5, o versículo 21. É interessante que Efésios, capítulos 1, 2 e 3, tem uma profunda teologia. É extremamente teológico, profundo. Junto com o livro de Romanos, são teologias profundas. E 1, 2 e 3 de Efésios é teológico, e de 4 em diante, ele vem uma coisa prática para que você possa aplicar. Aliás, amanhã é o nosso último dia da escola de inverno, né? Se você participou de um dos dias, amanhã a gente encerra. E depois eu planejo, já temos um grupo formado, a gente vai fazer um curso online sobre a carta de Efésios, uma exposição sobre Efésios. Se você quiser participar, entre em contato comigo depois, eu te dou o contato e coloco no grupo. De graça, né? Com a graça de Deus. Tá bom? Efésios capítulo 5, o versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então nós temos princípios claros, nem um pouco difícil de compreender, que há papéis aqui estabelecidos por Deus. E duas coisas aqui são dadas para o homem. O versículo 23, liderança e amor. Liderança, versículo 23, amor, versículo 25. Versículo 23, o marido é o cabeça da mulher. Irmãos, irmãs, Deus criou isso. Deus fez assim. E eu quero prevenir as irmãs, as moças, as mulheres casadas aqui, contra o ministério do cotovelo.
Já ouviu falar do mistério do cotovelo? Não, então eu vou explicar. É profundamente teológico isso, hein? O pastor está falando aqui, é uma coisa que envolve o homem, envolve a mulher. Aí a mulher fica e faz assim, ó. Ó, você está vendo? Negócio é com você. E esse cotovelo dói muito. Esta não é uma boa atitude, falando sério. Isso não é uma boa atitude, porque essa conversa de hoje tem a ver com o líder do lar, que é o homem, o marido. E você, mulher, esposa, a parte que te toca é ir aos pés do Senhor e falar com o Senhor sobre o seu marido. Não fale com ele, a não ser que ele peça a sua opinião, porque senão você vai ter um problema sério. Entendeu? Segura esse cotovelo, segura a linguinha, né? E a melhor coisa que fazemos para consertar um casamento, ou para que o casamento seja frutífero, primeiro ao Senhor, depois ao marido ou à esposa, se for o caso. Tá? Então queremos o líder do lar, e Deus deu ao homem, irmãos, a primazia. Você que lê um pouquinho sabe que há uma desconstrução da masculinidade na nossa sociedade. Há uma feminilização do homem na nossa sociedade. Faz parte dessa cultura woke, faz parte dessa cultura de virar aos avessos tudo aquilo que Deus já estabeleceu. E já está havendo sofrimento, muita gente sofrendo a respeito disso. E um lar precisa de um líder. E Deus escolheu este líder. A mulher precisa de um líder. Os crentes, muitos crentes, muitos anos, falam muito mal desse texto, porque diz que faz a mulher inferior ao homem. Isso não tem nenhum lugar na Bíblia, que a mulher é inferior ao homem, em nenhum lugar. Esse texto não fala disso. Este texto fala que há papéis diferentes, que há desempenhos diferentes a ser realizado na família. E do homem é o líder. Você é o chefe, você é menino, homem, moço, você é o chefe da sua casa. A constituição da sociedade ou da organização de Deus tem a ver com hierarquia. Há uma hierarquia, existe hierarquia. E dentro da hierarquia o homem é a cabeça da mulher. E o homem não consegue ser líder sem a mulher. Deus disse, cria todo mundo e tal, não sei o que, e estava lá o homem, Adão, coitadinho, estava sentado lá, olhando as plantas, e Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora, alguém que lhe corresponda, e cria a Eva. Nós cremos nisso, irmãos. Desculpe se você tem dúvida disso, é o seu direito, mas nós cremos nisso. E ele cria a mulher como ajudadora idônea, e ele não pode governar o lar sem a mulher. Então, em momento oportuno, hoje nós vamos falar do líder do lar, em momento oportuno vamos pegar as meninas também, tá bom? Aí vamos ver um tempo que dê certo. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo também fala, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Veja que hierarquia. Existe uma hierarquia de amor, uma hierarquia de homem, de ordem, uma hierarquia divina. O homem não é completo sem a sua esposa. Uma família equilibrada necessita de ambos, marido e esposa, que compreendam o seu papel e exerçam o papel que Deus lhes confiou. Um homem é o cabeça, o líder, e ele não consegue liderar sem o apoio da esposa. Como maridos, precisamos avaliar a nossa liderança. E eu tenho um estudo que não é meu, no pastor antigo, que durante muitos anos trabalhou com casais. A Rosana e o João devem conhecer o pastor Jaime Kemp, né? Talvez alguns conheçam aí da geração jovem. Não, ficou todo mundo velho, eu fiquei velho. Nossa, o tempo passou, ficou difícil, né? E ele sempre teve muita experiência, uma veia muito legal sobre família. E eu quero considerar com você
alguns tipos de marido, tá bom? Puxa o cinto de segurança aí. Não vai demorar não, mas precisa haver uma averiguação no nosso coração. E você, mulher, ore pelo seu marido e abençoe seu marido. O primeiro aspecto, o primeiro perfil de marido que eu quero falar para vocês é o marido ditador. Deve ter as figurinhas aí para você, né? O marido ditador, ele usa a sua posição para liderar a família. Ele é líder. Ele lidera a família, mas ele lidera com chicote. O dicionário define o ditador como alguém que governa autoritariamente, suprimindo liberdades individuais. Ele é líder, mas o pior líder que se possa imaginar. Ele fere, né? Ele grita, faça isso, faça aquilo, né? Eu quero que seja desse jeito. E é surpreendente como a casa de muitos cristãos agem dessa maneira. Muitos homens cristãos agem da maneira. Domingo no culto levanta a mão, em casa desce o braço. Levanta a mão para o Senhor e desce o braço, vamos dizer, vai emocionalmente sobre filho, esposa e tudo. Ele age como um ditador. E olhando para Jesus, o grande exemplo de liderança de Jesus é que na última ceia, no próximo dia da cruz, ele está lá com os discípulos, ele tira a túnica de cima, ele pega uma toalha, põe em torno da cintura, pega uma bacia e vai lavar os pés dos apóstolos. E o Pedrão, né, sempre o Pedro, fala, os meus pés você vai lavar? Não. E Jesus falou, não, olha, agora você tem que... hoje você não entende isso, você vai entender depois. E eu sou o Senhor e Mestre, e eu sou o mesmo. E se eu sou o vosso Senhor e lavei vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Liderança através de humildade. A liderança de Cristo é uma liderança de humildade. Pode parecer um paradoxo, porém é assim que Deus quer que os seus líderes sejam. Liderar com autoridade, liderar com força, mas lidera lavando os pés. Lidera com humildade. E você precisa lavar os pés da sua esposa e dos seus filhos. Entende quando eu falo lavar o pé? Se quiser literal, pode pôr também. Faz a unha dela também, se você quiser, né? Se puder. Mas é um aspecto emocional dentro da família. Líderes ditadores trazem dor, trazem mágoa e trazem destruição. O próximo perfil é o marido democrático. Este marido, até que ele é bonzinho, porque as decisões do lar são baseadas em opiniões de cada um. Ele é sensível às opiniões, sugestões da esposa, dos filhos, isso é até admirável. Mas o problema é que esse marido não assume as responsabilidades. Ele pergunta a todo mundo o que vamos fazer, vamos comprar um carro, vamos fazer uma viagem, ou não sei o quê, depois dá ruim, se endividou com o carro, com a viagem, aí ele vai falar assim, tá vendo, vocês que quiseram. E essa não é a atitude de um líder, porque no final, seja a decisão que for tomada, ele é o responsável. Eu não gosto dessa expressão, né? Mas precisa ser macho. Precisa ser homem. E assumir de fato os acertos e os erros da família. Se houve acertos, ele é o líder. E se houve erros, ele é o líder também da sua família. Foi assim que Deus planejou, irmãos. E é isso que a esposa precisa. Menina, vocês estão namorando? Isso aqui avalia aí o seu namorado. Aliás, eu acho que o namoro é a pior desgraça que tem no meio evangélico. O namoro é uma desgraça. Nesse modelo que nós temos, namoro é uma droga. O menino às vezes canta, louva, a menina canta, não sei o que. Começou a namorar, cadê o menino? Está namorando. Cadê a menina? Está namorando, está passeando. O namoro, dos modos que nós temos, só vem para ceifar a unção, a espiritualidade e a santidade do menino e da menina. É uma praga, porque o namoro você quer pegar coisas que você não pode ainda. E quando pega, dá ruim. Bom, deixa para lá, tentando só isso. Nenhuma organização sobrevive com 2 ou 3 cabeças. Na sua família tem que ter uma cabeça que consulta os outros, sim, mas a decisão é dele. As calças são dele, tá bom? O marido democrático é muito problemático. Parece ser bonzinho, vai dar ruim. O outro marido é o marido
teimoso. Esse é um homem difícil, porque nunca admite estar errado. Sua esposa sabe que ele não é perfeito, os filhos também sabem que ele não é perfeito, que logo percebem isso, mas ele nunca assume seus erros e vive dando a impressão que está sempre chato. É um cara muito chato, meu. Esse tipo de gente é muito chata e fica teimando numa situação que já deu errado. E essa posição traz à esposa um desânimo e aos filhos traz uma confusão. Quem que está certo, papai ou mamãe? E filho não pode ter essa dúvida, viu? Papai e mamãe estão certos, os dois estão certos. Por isso o homem teimoso é um homem que cria rebeldia no coração dos filhos. É ter um pai ou uma mãe que nunca assume seus erros. Ninguém, irmãos, ninguém na família que assume seus erros vai perder pontos diante de Deus ou diante das pessoas. Aquele que assume seus erros, reconhece os seus erros, vai crescer em autoridade na família e na igreja e em outros lugares. Diz que para consertar uma mula teimosa, né, você pega um sarrafo desse tamanho assim, lasca na cabeça dela. Ela te obedece rapidinho. E alguns homens são assim, burros de 3 orelhas, que precisa bater para consertar. Não foi o que Deus planejou. Nossos filhos e nossa esposa não esperam ver perfeição, mas quer ver em nós homens que seguem, que lutam por serem autênticos seguidores da Escritura. E homens autênticos que demonstram amar a esposa e amar os filhos. O amor, irmãos, precisa ser provado. Deus de tal maneira amou, que fez o quê? Deu seu filho, ele provou. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Eu digo que eu amo a minha mulher, mulher, eu te amo, e nunca pago uma buchada para ela lá no boteco do seu Zé. Eu digo que amo e amo, nunca levo para comer um Big Mac, eu nunca faço, só falo que ama, isso não se sustenta, entende? O amor tem que ser provado, para os filhos e para a esposa. O homem teimoso, ele não entende isso e ele não assume essa atitude. O outro marido, o outro perfil, é o marido insensível. Este marido não demonstra a menor percepção nem sabedoria na sua casa. Não é sensível aos medos, aos desapontamentos, aos segredos, às alegrias ou aos sonhos da sua esposa. Será que sua esposa tem sonhos? Já perguntou para ela? Eu sonho ir para Paris, comer croissant na Paris, né? Alguém falando isso, bem, amor, vamos fazer uma poupança aí, né? Eu que demore muito. Quais são os sonhos? O que a esposa necessita, né? O versículo 28 de Efésios 5:28 diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Todo marido quer um sexo legal. Se não quer, é louco, é maluco, é tonto, né? Toma um tarja preta aí, né? Mas todo marido quer um sexo legal. Mas qual o retorno que você dá para ela? Mas será que pode falar de sexo na igreja, pastor Bruno? O povo ouve o maior lixo aí fora. Você viu as Olimpíadas? A abertura? O povo ouve o maior lixo aí, não pode falar de sexo na igreja? Se quer um sexo legal, maridão, o que você retorna para ela? E muitas vezes, muitos maridos são egoístas nisso. Então, 28, da mesma forma que o marido deve amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. O homem deve amar a mulher como o seu próprio corpo. O 29 diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja.
E diz a Escritura, né? Está aqui, citando Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Este é o padrão de Deus. E os desafios para ser líder no lar são difíceis. Os desafios para ter uma família feliz é um grande desafio, irmãos. Por isso nós temos Deus do nosso lado, com o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus que nos ajuda. E temos a igreja de Jesus que nos ajuda. Temos elementos que podem nos ajudar a construir um lar saudável. Pastor, já estou casado, está tudo arrebentado, nada resolve. Não há coisa que Deus não resolva. Na minha igreja antiga, e desculpa eu falar da igreja antiga, porque eu fiquei antigo também, é o que eu lembro, mas tinha um ministério sobre famílias lá durante 20 anos. Teve um ministério sobre famílias, de cura de família. Eu vi milagres acontecendo, milagres de adultério. Adultério dela, adultério dele, coisas assim horrorosas. E nós vimos o poder do Espírito Santo entrando e um perdoando o outro, estão firmes até hoje. Milagre. Então, Deus está lutando pela família. E Deus quer guardar a família. E o homem é o guarda-chuva da igreja, da família. Ele é o braço forte da família. Ele é o líder. Então, ele tem que ser sensível às necessidades da sua esposa. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. A Bíblia antiga diz: vivei a vida comum do lar. 1 Pedro 3, 7. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. A mulher é a maior joia que Deus colocou na sua criação, irmãos. É a maior joia que Deus colocou. As mulheres, elas se tornam mamães, titias, vovós, e ninguém demonstra o amor como esse tipo de pessoa. O homem não é assim, mas a mulher é. Eu citei a Adriele hoje de manhã, né? Que eu estava com a minha mulher, ela passou com um bebezinho assim no colo, assim, triunfante, assim. E eu olhei para a cara dela, tinha que ver a cara dela com aquela criança, assim. Só a mulher tem isso. Essa coisa feminina, essa coisa especial que Deus deu para a mulher. E ela precisa ser amada e cuidada. Ô, irmã, vocês estão levando bem hoje, hein? Prepara uma jantinha boa agora lá. Vai dar o frango que sobrou do almoço, né? O marido. Deus pensou nisso. O marido tem suas necessidades? Tem. Mas nós estamos falando dele como líder agora. Vamos ler uma historinha rapidinho, que o relógio é meu inimigo. Imaginemos a seguinte cena. O apóstolo Pedro era casado, é uma ficção, tá bom? O apóstolo Pedro era casado e um homem acostumado a pescar. Suponhamos que sua esposa chamasse Sara e que ele tivesse 10 filhos. Certa vez ele passou a noite toda pescando, mas não pegou nada, a não ser uma gripe. De manhã cedo, ele com seus companheiros de pesca arrastam seus barcos para a praia, consertam suas redes, e à tarde ele já está a caminho de casa. Ele está cansado, desanimado, porque não apanhou nada naquela noite. Também está preocupado, porque a sua primeira filha está fazendo vestibular para entrar na faculdade da Galileia. Não tem mais vestibular, né? Mas quer pôr a filha dele na faculdade da Galileia e não tem dinheiro para pagar a escola. E ele vai chegando em casa com isso. Ele chega em casa aborrecido com os acontecimentos da vida. Com tudo isso na cabeça, ele esqueceu dos problemas, das dificuldades de Sara, 10 filhos, que ficou em casa. Por isso, ao abrir a porta, a primeira coisa que ele espera ver é Sara, toda arrumada, toda perfumada, de salto alto, vestido longo, né? Linda para recebê-lo. Mas Sara teve um dia duro com as crianças. E já faz 1 hora que ela está dando banho nelas. E por isso não está na porta para recebê-lo. Ele entra em casa e logo grita: o que temos para comer hoje?
nem espera a sua resposta, vai para a cozinha, levanta a tampa da panela que está no fogo e diz: ih, peixe de novo? Com raiva ele bate a tampa da panela e fala bruscamente: você não sabe fazer outra coisa? Peixe de novo? Bem, a única coisa que ele traz em casa é peixe, né? Ela, que está terminando de dar banho nas crianças, cabelo em desalinho, toda molhada, e com uma criança debaixo do braço e outra gritando, começa a brigar com Pedro. Você acha que essa mulher é de ferro? Após trocarem palavras duras e ásperas, claro que tudo isso na frente dos filhos, ele sai de casa, batendo a porta, para mostrar que está irritado com ela. Vida familiar. Você não casou ainda? Quem não casou aí, bem-vindo, hein? Tá querendo? É isso aqui, ó. O que acontece durante a semana com o seu pai e com a sua mãe. Por isso Pedro diz: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. É interessante esse final aqui, porque parece que quando o casal está brigado, as orações não passam do teto, até que se consertem a história um com o outro. A Bíblia diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não diz isso? O que isso quer dizer? Brigou com a mulher? Brigaram e tal, foram para a cama, foram dormir, um virou cada um para um lado. Já aconteceu isso com você? Não responda não. O que a Bíblia está dizendo é: não vão para a cama dormir sem antes resolver o problema. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não entre para o dia seguinte brigado. Ficam se falar 15 dias sem se falar. Ela nega sexo e ele fica enlouquecido. Vai dar o quê? Divórcio. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ai, pastor, mas isso é muito difícil. Mas Deus está do teu lado, negão. Deus está do teu lado. E sabe muitas vezes a melhor maneira de curar? Querido, eu peço perdão, porque eu fui, sei lá o que você foi, você que escolhe. Existe também o marido silencioso. Esse marido governa o lar sem comunicação verbal, é mudo. Muitos jovens, muitas pessoas falam: pastor, não dá para conversar com meu velho, porque ele não abre a boca, ele não fala nada. Um dos conceitos básicos de casamento é comunicação, com a esposa e com os filhos. Existe uma conversa legal no fim de semana, quando vocês estão à mesa? O relacionamento é aprofundado quando vocês estão sozinhos? Quantos pais que não têm tempo para conversar com os filhos? E sabe o que vai acontecer? Um dia os filhos não vão ter tempo para conversar com os pais. O outro cara aí é o marido explosivo. Esse tipo de marido traz muita insegurança na família. Traz medo, porque a família nunca sabe quando ele vai explodir. É difícil viver com uma bomba atômica dentro de casa. Quando o pai chega depois de um dia bastante difícil no serviço, logo a família percebe pelo seu jeito. Pelo jeito dele falar, suas expressões, brusco, né? Não está numa boa. E a mãe fala assim: cuidado, filho, sai do caminho, porque hoje papai está uma fera. E em Efésios 4:31-32 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira e gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. É fácil? Não. Mas Deus está do seu lado. Eu tenho mais uns 2 caras aqui, mas para encerrar, nós precisamos pensar em pelo menos 4 P's. P's, letra P. Presença, prioridade, percepção e personalidade. Presença. A presença do marido no lar é de suma importância. Como você vai liderar se você não estiver sempre presente?
O marido precisa trabalhar, ganhar o pão, ele tem que lutar e todas essas coisas, mas ele precisa olhar com cuidado os seus períodos da noite, precisa planejar os seus fins de semana para estar com a família. É o que o pastor falou aqui, nós não queremos que ninguém aqui fique enfiado na igreja e abandone a família. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. E hierarquia, não é? O outro P é prioridade. Se você der prioridade à sua família, assim como Deus faz, consequentemente você dará mais tempo no seu lar. Na escala de prioridades de Deus, o marido deve colocar em primeiro lugar, então, a sua esposa no relacionamento. Depois os filhos, depois o trabalho, depois a igreja. O marido deve ter percepção, e através da presença do marido no lar e da prioridade à sua família, que ele pode perceber as necessidades da sua esposa. Aí ele chega em casa e ele está assim: pô, você conversa só com a sua mãe, você está falando com a sua mãe o dia inteiro nesse telefone, ou você só fala com a sua irmã, eu não aguento. Claro, ela não consegue conversar com ele, ela precisa conversar com alguém. E quando é a mãe e a irmã, até vai, pior quando fofoca com a vizinha. Então ele precisa ter percepção do que acontece no seu lar. O outro P, ele precisa ter personalidade. Muitos maridos dizem: eu não sou líder, não tenho essas qualidades. Irmão, Deus está do seu lado. Deus pode mudá-lo. E você precisa pedir ajuda da sua esposa. Porque você não pode liderar o lar sozinho. Peça ajuda dela, seja humilde. Muitos maridos, falam: eu não tenho esse jeito e tal, mas Deus te criou com o equipamento necessário para ser um bom líder e o líder da sua casa. Tá bom? Acabou, não tem mais nada não. Tá bom, irmãs? Silêncio. Se você precisa, vai aos pés do Senhor. Se Ele permitir, você dê sua opinião. Eu queria orar com os homens. Podemos fazer isso? Não temos muito esse hábito, E eu não sei se pode acender um pouco de luz ali no fundo, mas temos muitos homens aqui. Se você quiser, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu queria só orar. O que a igreja pode fazer pelos homens, pela família? Orar, ensinar e acompanhar, É o que a igreja pode fazer. Então eu quero orar por todos os homens. Você que é solteiro também, que está procurando aquela amada, aquela deusa grega, linda, maravilhosa, vamos orar por isso também. Deixa eu dar uma bonitinha para você. É você que tem que consertar, irmão. Você é o líder, você é o homem, você é o macho. Deus te deu os equipamentos para isso. Senhor, eu oro por esses irmãos, amigos, homens, casados, solteiros, noivos. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos reconhecer diante do Senhor a nossa fraqueza, Senhor. Queremos reconhecer que às vezes o trabalho está ruim demais, o salário está ruim demais, o negócio está ruim demais, Senhor. E eu não tenho palavra de ânimo para dar para minha mulher. Eu não tenho reserva no banco para comprar algumas coisas melhores para meus filhos. Para você, querida, eu não tenho. Senhor, olha para a minha vida. Senhor, olha para mim. Eu sei, Senhor, que a vida, a felicidade não se constitui de bens materiais. Eu sei, Senhor. Mas nós precisamos dos bens materiais. Nós precisamos das coisas essenciais. E precisamos de um luxo de vez em quando, que eu sei que o Senhor pode dar, porque o Senhor é Pai. Se vós que sois maus não dão coisas ruins aos seus filhos, como o Senhor nosso Deus não dará tudo o que vocês precisam. Então eu peço um ânimo novo a esses homens. Eu peço uma graça especial a esses homens, uma força do céu mesmo, para que eles sejam esse líder que o Senhor planejou, que o Senhor escolheu, para que seja sábio para resolver os conflitos. E que cada um deles, Senhor, possa iluminar a sua esposa, iluminar os seus filhos com a sua presença no lar. Obrigado por eles. Obrigado porque o Senhor ainda tem homens para essa sociedade feminilizada.
Perdoa, Senhor Deus, as nossas vidas, por não compreendermos muitas vezes a nossa posição de líder. Mas nesta noite, Senhor, com a Tua graça, nós queremos ser melhores. Queremos conversar mais em casa, Senhor. E queremos estar mais com a nossa família. Que a graça de Deus esteja sobre esses homens. Que o amor do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja em seus corações. E amanhã é segunda-feira, Senhor, que o Senhor dê vitória para eles amanhã, e na terça, e na quarta, na quinta, e na sexta, e no sábado, e domingo traz-os para cá, para agradecer as bênçãos alcançadas. Que seja uma semana de vitória para nós, Senhor, com saúde, paz e prosperidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode sentar, Deus te abençoe.